Fala, senhoras e senhores, por cá, professora Clismane Alves. Depois de muito tempo, né, mulher? Passando pra gente conversar um pouquinho a respeito da nossa lei de execução penal, né? Pra gente bater aí um papinho a respeito de um assunto que é de extrema importância para você, principalmente, que vai fazer o concurso da Polícia Penal do Estado do Ceará, aqui no ano de 2024. Hoje eu estou gravando, não sei se eu vou postar hoje esse vídeo, né? Mas eu estou gravando no dia 2/6, as inscrições vão até amanhã, o dia 3/6, para você realizar a sua inscrição, fazer o pagamento, né? Porque a parte da isenção já passou, e garantir aí o passaporte para a prova, né, mulher? Porque para aprovação a gente só vai saber depois se deu certo ou não, tá bom? Então aproveita, te inscreve se ainda der tempo, se ainda estiver postando, né, no período, para te fazer lembrar. E é um assunto muito importante para você que vai fazer esse concurso, porque a gente vai tratar sobre um regime que é aplicado dentro do sistema prisional, que é onde você vai trabalhar, né, meu lindo, né, minha linda? Pois pronto, tá bom? Aí, tia, mas é porque eu não vou fazer o concurso da Polícia Penal do Ceará, vou fazer de Goiás, ótimo. Vou fazer do Rio de Janeiro, excelente. Vou fazer de Pernambuco, parece que vai sair, né? Faça. Assista a aula que vai dar certo do mesmo jeito, tá bom? Beleza? Show? Tranquilos? Pronto. Vender meu peixe, né? 5 minutinhos. Essa aula também vai ser muito rápida, mas antes de iniciar, vou pedir pra você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, clicar aqui embaixo, inscrever, curtir, comentar esse vídeo. Não custa nada. Custa alguma coisa? Tu dizer se tu gostou dessa aula, o que é que tu precisa pra próxima aula, querer deixar uma, sei lá. Ah, eu quero falar sobre esse assunto, a senhora pode falar? Pronto, deixa aí que vai dar certo, tá bom? Beleza? Pronto, aí tu faz aí o teu trabalho, compartilha esse canal também com alguém, né? Me ajuda a te ajudar, tá bom? Beleza? Pronto, vamos lá. Não tem material essa aula, porque eu vou trabalhar necessariamente com um artigo da lei, beleza? Então você vai abrir aí o seu material, seu Vadmecum, no seu tablet, o artigo 52 da lei que vai tratar a respeito do RDD, a gente vai conversar e fica tudo bem. Beleza? Show? Pronto. Antes de nós iniciarmos, né, deixa eu só te mostrar aqui também o meu arroba lá no Instagram, @profaclismanialves. Muito provavelmente, se você está aqui inscrito nesse canal, você já me segue lá, mas não custa nada eu deixar aqui caso tu não siga, tá bom? Todos os dias não, mas alguns dias da semana tem lá muito conteúdo voltado para concurso público, abre lá uma caixinha, a gente conversa e troca umas ideias. Beleza, meu aluno? Tranquilo? Pois vamos lá começar. Como eu disse para você, nós vamos trabalhar hoje com a Lei de Execução Penal, a nossa Lei 7.210, bem coroinha, né? Já do ano de 84, beleza? E vamos tratar a respeito do regime disciplinar diferenciado. Só para você tomar nota e a gente contextualizar um pouquinho, a primeira aparição, a primeira aplicação de regime disciplinar diferenciado que nós tivemos aqui no nosso país foi no ano de 2001, por meio de uma resolução da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, necessariamente para ter uma punição ali mais gravosa para os líderes da facção criminosa do primeiro comando da capital. Beleza? Não vou me adentrar nesse assunto, mas a primeira aplicação que nós tivemos de RDD no nosso país foi nesse ano de 2001, por meio desta resolução da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. O RDD, na nossa legislação, né, só foi propriamente incorporado lá no ano de 2003, por meio da Lei 10.729 de 2003, que incluiu o nosso RDD na nossa Lei 7.210 de 84, beleza? Inspirado também nas cadeias, né, nos sistemas penitenciários de segurança máxima lá dos Estados Unidos da América, nas penitenciárias de segurança máxima, né, que a gente vai chamar de Supermax, beleza? Lá tinha os criminosos mais perigosos, né, e tal, e eles queriam aí frear o crescimento das organizações criminosas, do crime organizado. Não deu muito certo, né, como você pode notar, no mundo que a gente vive hoje, não só no nosso país, como todo mundo, mas aí a inclusão na lei foi nesse viés, né, aí apoiada, né, aí nessa questão da Supermax lá dos Estados Unidos. Beleza? Show? Importa pra minha prova? Não. Mas é conhecimento, tá bom? Quando você for conversar sobre isso, né? Vai que cai na questão discursiva. Converse aqui comigo sobre o RDD. Aí tu coloca isso daí, que tu já vai sair na frente das pessoas, porque não é todo mundo que sabe, já fica bonito, já fica assim uma cor diferente. Beleza? Show? Vamos lá, o RDD, então, trabalhar o nosso artigo 52. Queridos, não só o artigo 52, como toda a LEP é autoexplicativa. Não precisaria de mim para você entender a LEP. Basta que você saiba ler, para você compreender, tá certo? Só que existem algumas pessoas, alguns alunos que têm a necessidade de ouvir o professor falando. E é por isso que eu vim exercer aqui esse humilde mistério de passar para você a respeito desse artigo 52, beleza? Outra razão é porque ele foi fortemente alterado pelo nosso pacote anticrime, recentemente, né? De autoria e em partes do nosso ex-ministro Sérgio Moro, beleza?
Então, pode ser que você estude por um cursinho Faz Junto, né? E que você esteja com material desatualizado. Pelo amor de Deus. Já foi atualizado já faz um tempo. A cobrança ela já é relativa ao novo dispositivo do RDD. Então, preciso que você se atenha às atualizações, tá bom? Outra dica é você sempre verificar, bater se o seu material está batendo com a lei lá do Planalto. Coloca lá no Google assim, Lei 7.210 de 84. O primeiro que aparece é o Planalto. Lá é o mais atualizado. Então, você coloca, se tiver batendo, está ok. Se não tiver, aí, meu filho, baixa do Planalto mesmo, que é mais seguro. Tá bom? Vamos lá, então. Artigo 52, só um adendo, né? Tem muitos adendos, são muitas situações né, a gente começar, né, mulher? Só que assim, amiga, eu estou gripada há 3 meses, então se eu tossir, se der uma espirro, alguma coisa dessa natureza, como vocês já estão acostumados aqui nesse canal, que eu sempre tô doente, minha imunidade é baixíssima, né? Então é porque a tia tá doente, tá bom? Mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Artigo 52 vai dizer o seguinte: a prática do fato previsto como crime doloso constitui falta grave. E quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório. Aí aqui já tem uma coisa muito importante, né? Quem é que está sujeito, quem é que pode estar sujeito ao regime disciplinar diferenciado? É qualquer preso? É o preso provisório, é o preso condenado, é o preso nacional, é claro, porque nós estamos falando de uma lei que é nacional, mas também o preso estrangeiro. Cuidado com o preso estrangeiro. Professora, o preso estrangeiro pode ficar preso no Brasil? Pode. Assim como pode acontecer no brasileiro ficar preso no estrangeiro. Não pode, não? Pode. Aí tem toda aquela questão, né, de extradição, de você, né, enfim. Mas não é o caso. Se o estrangeiro estiver preso aqui e ele cometer alguma coisa que seja passível da aplicação do RDD, sem problema nenhum ele estará sujeito a esse regime que é mais grave, beleza? Então, o fato previsto como crime doloso, culposo não, tá? E seja falta grave, constitui falta grave. E quando esse fato ocasionar subversão da ordem ou disciplina interna, vai sujeitar tanto o preso provisório, condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal. Então, não é só porque vai ser aplicado o RDD que ele vai ficar isento de qualquer outra coisa, tá? Ao regime disciplinar diferenciado com as seguintes características. O que cai na prova? Características, tá certo? O que foi alterado pelo pacote de crime? Características. O que eu preciso saber? Características, tá certo? Então, atenção máxima. Até agora eu te passei uma informação muito importante, que é essa aqui, a quem é que pode ser aplicado, tá bom? E agora a gente vai trabalhar com as características. Hoje, o que é que eu tenho na legislação vigente a respeito da duração, do prazo de duração do RDD? Ó, a duração máxima é de até 2 anos, sem prejuízo da repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie. Então, cuidado que essa aqui é a redação nova. A duração máxima é de até 2 anos, sem prejuízo da repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie. Por que eu preciso me atentar a isso? Porque antes a redação era essa daqui que está de vermelho. A duração máxima antes da alteração do pacote anticrime era de 360 dias. Sem prejuízo da repetição por nova falta grave da mesma espécie, até o limite de 1/6 da pena aplicada. Essa aqui era a redação anterior, tá certo? Então, cuidado, porque a banca, IDECAN, que é a banca da Polícia Penal aqui do Estado do Ceará, pode tentar confundir você a respeito desse prazo. Pelo amor de Deus, não caia nisso, tá bom? O prazo hoje, valendo no ano de 2024, de duração do RDD é de até 2 anos, não é de 2 anos. Tá? É de até 2 anos, sem prejuízo da repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie. Beleza? Uma outra característica do RDD é o recolhimento em cela individual. É claro, eu estou aplicando uma sanção mais gravosa, então eu vou tirar o preso do meio do convívio que ele já estava e eu vou isolá-lo. É possível, tá bom? Então ele fica em cela individual. Não há nenhum problema, isso aqui não foi alterado, já era a redação anterior, continua do mesmo jeito. 3. Visitas quinzenais. Deixa eu mudar aqui essa caneta, peraí, que deu problema. Vamos lá. As visitas, elas são quinzenais, de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico. Então, será impedido o contato físico e a passagem de objetos. Já viu nos seriados, né? Que fica uma pessoa de um lado, aquela porta de vidro, outra pessoa do outro, conversando pelo telefone, mais ou menos isso aqui, tá bom? Por pessoa da família,
No caso de terceiro, autorizada judicialmente com duração de 2 horas. Então, a visita, ela é quinzenal, ela é de 2 pessoas, impede o contato físico ou a passagem de objetos e são pessoas da família. Caso seja autorizado judicialmente, é que a gente vai ter um terceiro. Beleza? Ficou entendido? E a duração dessa visita é de 2 horas, tá certo? Porque não tá nem na colônia de férias, né? É só pra se ver mesmo, pra saber como é que tá, tudo bem, tudo bom e acabou, tá certo? Antes, a gente tinha essa disposição aqui que tá de vermelho, ó. As visitas eram semanais, perdão, de 2 pessoas, sem contar as crianças, com duração de 2 horas, certo? Era meio aberto isso aqui, ficava meio subentendido algumas coisas, ó. As visitas elas eram semanais, ficou mais grave, né, filho? Porque uma quinzena é maior do que uma semana, né? Tinham só 2 pessoas, como continua sendo 2 pessoas, só que tinha essa parte aqui, ó, sem contar com as crianças. E era meio dúbio, né? As crianças, elas não podiam visitar, ou as crianças estavam fora da contagem de 2 pessoas. Era, por exemplo, a esposa, a mãe e a criança, ou a esposa, a mãe e a criança não podia visitar. E aí? Meio dúbio, né? Então agora ficou mais esclarecido, beleza? Em que pese o tempo de duração ser o mesmo, há uma alteração aqui discrepante, né, gritante no que diz respeito a esse prazo. Era semanal, agora é quinzenal, continua sendo 2 pessoas, não fala nada a respeito de criança, então subentende-se que a criança também pode, desde que ela seja uma das 2 pessoas, né? E aqui vai ter esse impedimento de contato físico, como nós já frisamos, e é por pessoa da família. Pode ter terceiro? Pode. Quando? Quando autorizado judicialmente, beleza? Com duração de 2 horas. Show? Então aqui a gente risca, ó. O que tá valendo é o que tá em cima e vamos pro próximo. Direito do preso à saída de cela por 2 horas diárias de banho de sol, porque nem só de grade viverá o homem, né, bebê? Em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com preso do mesmo grupo criminoso. Isso aqui também foi alterado, porque a legislação anterior, aliás, a redação anterior, trazia o seguinte: o preso terá direito à saída de cela por 2 horas para banho de sol. E o preso podia se encontrar, inclusive, com pessoas da mesma organização criminosa. Então, para que serviu o RDD? Eu isolava o preso, beleza? Só que eu deixava ele ainda ter contato com as pessoas do mesmo ciclo de convivência dele. Servia de nada, né, pessoal? Então foi por isso que foi alterado. O preso, ele ainda tem direito de sair da cela, ele ainda tem direito do banho de sol, né? Questões aqui de dignidade da pessoa humana, direito ao lazer, por exemplo, né? Constitucionalmente garantido. Essa saída será de 2 horas, como já era antes, beleza? Só que agora tem uma restrição. É um grupo de até 4 pessoas só. São só até 4 presos, esse grupo, beleza? E ele não pode ter contato com o preso da mesma facção criminosa. Facção X, facção Y, todo mundo ali junto, conversando sobre os crimes que vão acontecer aqui fora, né? Não pode, tá bom? Que é a lógica, deveria ter sido assim desde sempre, tá certo? Então vamos riscar isso aqui. Cuidado, se tiver aí no material, risca, risca, risca. O que tá valendo é o que tá de preto, tá bom, pessoal? Só o que tá de preto. Vamos avançar para a quinta. Entrevistas sempre monitoradas, ó, sempre monitoradas, para saber o que é que o preso está conversando, né? Exceto aquelas com seu defensor. Por quê? Porque o preso, qualquer pessoa, né, que vá presa, eu, você ou um criminoso propriamente dito, ele tem direito a uma conversa reservada com o seu defensor, tá certo? Isso é um direito que é garantido aí já, né, desde milênios, tá bom? Então as entrevistas elas são monitoradas, exceto aquelas com o seu defensor, e essas entrevistas elas são em instalações equipadas para impedir o contato físico do mesmo jeito lá da visita, né? E a passagem do objeto. Exceto, pode acontecer que ela não seja nessas instalações, né, para impedir o contato físico? Pode, quando? Quando expressa autorização judicial em contrário, tá certo? Toda regra tem uma exceção, pessoal. Essas aqui são as nossas exceções, tá bom? Beleza? Então, lembrar que a entrevista ela é sempre monitorada, mas lembrar que há uma ressalva. O defensor ele pode conversar em particular com o seu cliente, sem problema nenhum. Não vai ser monitorado nesse caso. Agora, as demais conversas serão, tá certo? Tranquilo? Vamos avançar, vamos para a sexta. Fiscalização do conteúdo da correspondência. Por quê? Porque já aconteceu, você deve lembrar, se você assiste em algum momento jornal, que os presos antes mandavam por correspondência.
as demandas do crime, né? Pode não, no RDD, tá bom? Tem a fiscalização do conteúdo dessa correspondência, até porque se ele está no RDD, presume-se que ele é muito perigoso, capcioso, audacioso, então vai que ele tenta, né? 7. Participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso, tá? Cuidado com isso aqui, porque não é sempre, não é obrigatoriamente, é preferencialmente. Ele vai participar das audiências de maneira preferencial por videoconferência, garantindo, é claro, que o defensor esteja no mesmo espaço físico. Então, vai ter uma salinha reservada para que haja audiência daquele preso e o seu defensor vai estar ali do lado sem problema nenhum, tá certo? O que eu preciso que você se atente é que não é obrigatoriamente, é preferencialmente. Beleza, querido? Tranquilo? Eu já adiantei alguns dos parágrafos que fazem menção a coisas que nós acabamos de ler, que é para poder ficar contextualizado igualzinho, tá certo? Então a gente não vai seguir direto para o primeiro, segundo, terceiro, quarto, tá bom? Parágrafo 6º vai dizer que a visita de que trata o inciso 3º do caput desse artigo, que nós já tratamos, ó, visitas quinzenais de 2 pessoas, né, para impedir o contato físico, duração de 2 horas, tem que ser pessoa da família. Essa visita, ela vai ser gravada em sistema de áudio ou áudio e vídeo, com autorização judicial, vai ser fiscalizada por agentes penitenciários, beleza? Se for o caso, com a devida autorização, ela será fiscalizada pelo agente penitenciário, que agora é policial penal, tá bom? Parágrafo 7º vai dizer que após os 6 primeiros meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber a visita de que trata o inciso 3º, que é dos familiares, né, poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico, beleza? Porque até agora a gente não falou nada de telefone, falou de visita presencial, não foi? Que será gravado esse contato com uma pessoa da família, 2 vezes por mês e por 10 minutos. Então, digamos, por exemplo, que o preso esteja preso aqui no Ceará, né? E a família dele esteja, sei lá, de São Paulo. Não teve condições, ele tá no RDD, mas não teve condições da família vir ou nada dessa natureza. Passados 6 meses dele nesse RDD, que nós já vemos a duração, né? Qual é a duração que pode ter? A duração máxima é de até 2 anos, beleza? Passados 6 meses, o preso não recebeu visita nenhuma de ninguém, nem de ninguém da família, nem de alguém autorizado judicialmente para visitá-lo, né? Fora ali no âmbito de sua família. Ele vai poder, após prévio agendamento, não é de bolo, né? Previamente que ele tem que agendar. Ele vai poder ter esse contato. Esse contato ele vai ser gravado, até porque nós já vimos que tem até fiscalização do conteúdo de correspondência, quiçá gravações telefônicas, né? É com uma pessoa da família, 2 vezes só por mês, e é só por 10 minutos, só para dar notícia que tá vivo, que tá tudo bem e que um dia talvez ele saia do RDD. Tranquilo? Show? Tudo que tem prazo, queridos, ó, é obrigatório que você saiba, tá certo? Então, isso aqui você precisa saber, 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 beleza? Os mais importantes são esses aqui, perfeito? E tem que saber essa exceção aqui, né, da entrevista monitorada, que é exceção, essa questão com o defensor do preso. Beleza? Tranquilo? Fácil, né? Precisava da tia? Não, precisava não, né? Vamos avançar, só pra gente finalizar. Parágrafo 1º vai dizer o seguinte: o regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados nacionais ou estrangeiros que, você já sabe, que o nacional, o estrangeiro, condenado e provisório pode ser submetido ao regime disciplinar diferenciado. Também será aplicado quando esses presos apresentem alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Preso de organização criminosa, preso que está ali tentando varrer rebelião, alguma coisa dessa natureza, né? É um preso de alto risco, também vai poder ser aplicado o regime disciplinar diferenciado, beleza? Também pode ser aplicado para esses presos sob os quais recaiam fundadas, não é que eu tô pensando, não, é fundada suspeita, tá? De envolvimento ou participação a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da falta grave. Porque você viu comigo no caput do artigo 52 que fala sobre a falta grave, né? Vamos só voltar aqui, ó, para a gente poder contextualizar. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave. E quando ocasionar a subversão da ordem da disciplina, vai sujeitar a pessoa ao regime disciplinar diferenciado, certo?
Outras situações são essas aqui que nós estamos lendo. Ele ser de alto risco, ou então recair sobre esse preso fundada suspeita de envolvimento ou participação a qualquer título, nem que seja sobre um mero informante, tá? Em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da falta grave, né, da prática de falta grave, que era a primeira situação que nós já verificamos. Tranquilo? Então, essas aqui são as possibilidades de aplicação do regime disciplinar diferenciado. Beleza? Parágrafo 3º. Existindo indícios de que o preso exerce liderança, presta atenção, não estou falando de provas, eu estou falando de indícios, tá certo? Indícios de que o preso exerce a liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, que já é fazendo menção aqui a uma possibilidade de aplicação do RDD, né? Ou que ele tenha atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, ele é um preso interestadual, né? Por exemplo, ele participa de alguma organização criminosa que esteja entre, sei lá, Ceará e Salvador, né? E Bahia, Ceará e Bahia, Ceará e Maranhão, tá bom? Ou que ele tenha essa atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido no estabelecimento prisional federal, tá bom? Por quê? Porque o RD dele pode ser cumprido no regime, no estabelecimento prisional estadual sem nenhum problema, que é a regra, né? Qual é a exceção que vai ser obrigatoriamente no federal? Quando esse preso, né, existir indícios que ele exerce a liderança, tanto na ORCRIM, quanto na associação criminosa ou na milícia, ou que ele tenha atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação. Aqui vai ser obrigatório. Ah, caiu obrigatório, tá errado. Cuidado, o obrigatório aqui está certo, beleza? Tranquilo? E cuidado para não se confundir, tá bom? Vai haver a possibilidade de aplicação do RDD quando for nessas situações aqui de cima, ó, quando tiver envolvimento ou participação a qualquer título na organização criminosa. Agora, se ele está envolvido numa organização criminosa, por exemplo, e ele exerce a liderança, aí obrigatoriamente ele vai ter esse regime disciplinar diferenciado aplicado em uma penitenciária federal. Tranquilos? Beleza? Show de bola? Vamos para o parágrafo 5º. Na hipótese prevista no parágrafo 3º desse artigo, que nós acabamos de tratar, o RDD deverá constar com alta segurança interna e externa, né? Na penitenciária federal já tem alta segurança interna e externa, tá bom? Principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar o contato com o preso com membros da sua organização criminosa, associação ou milícia ou de outros grupos rivais, né? Ele nem pode se encontrar com o pessoal dele, para evitar ali a prática de crime de alguma forma, né? Porque a gente sabe que eles, né, enfim, conversam lá dentro, acontece aqui fora, essas coisas acontecem, né? Então, tanto para evitar que eles se articulem de alguma forma, como para evitar que eles se deem ali, né, as caras com alguém rival, e acontece um problema, né? Por quê? Porque o preso, nesse momento, ele está sob a custódia do Estado, é responsabilidade do Estado resguardar a sua vida, sua integridade física, não é isso? Então, nem podem conversar entre si para se articular e nem podem ter contato com membros de outras facções, por exemplo, né, PCC e Comando Vermelho. Por quê? Porque para não dar um problema e o Estado ser responsabilizado. Tranquilo? Show de bola? Isso aqui é lógico, né, queridos? É lógico. Vamos avançar para o parágrafo 4º. Na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado. Pode ter prorrogação? Pode. Qual é o prazo máximo que a gente viu? 2 anos, né? Pode ser prorrogado sucessivamente por períodos de 1 ano, existindo indícios de que esse preso. Então, cuidado. Não é que pode ser prorrogado só uma vez. Não é que pode ser prorrogado por até 2 anos. Ele pode ser prorrogado quantas vezes forem necessárias, sucessivamente, por períodos de 1 ano. De 1 em 1 ano, prorrogou por 1 ano. Foi necessário ainda, prorrogou por mais 1. Foi necessário, prorrogou por mais 1, beleza? Quando existir indícios, não estou falando de prova, estou falando de indícios, de que o preso continua apresentando alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade, como nós acabamos de ver, que é uma possibilidade de aplicação desse RDD, não é isso? Ou ainda, quando ele mantém, ele já tinha, aí o vínculo não foi quebrado, ele mantém os vínculos com a organização criminosa, a associação criminosa ou com a milícia privada, considerando também o perfil criminal e que a gente vai traçar lá na frente, né? Você já viu aqui comigo que há todo o traçamento, não sei se tem essa palavra traçamento, né? Que a gente vai traçar o perfil criminal do preso, né? Quando ele entra no estabelecimento prisional, pois pronto. Considerando também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso. Ele é o líder? Ele é só um informante? Ele é o chefe de alguma coisa, né?
a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário. Porque justamente a gente faz o tracejo, né, desse perfil criminal para poder colocar ali o preso em uma situação em que ele possa ser, né, ressocializado, que ele volte para a sociedade. Então a gente vai analisar tudo isso aqui. Tanto a manutenção de vínculo dele com essas organizações, associações ou milícias, o perfil criminal desse preso que já foi traçado, a função que ele desempenhava ou que ele ainda desempenha nesse grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, né? Quanto tempo esse grupo está na área, o que é que ele faz, né? Com o que é que ele atua, quais são os tipos de operações, a superveniência de novos processos criminais, o que é que apareceu de novo nessa organização e que ele pode estar envolvido, né? E os resultados do tratamento penitenciário. Será que está dando certo aqui essa ressocialização? O plano que a gente propôs para ele se ressocializar, beleza? Então, nessas situações aqui, pode haver sim a prorrogação desse RDD, como nós já trabalhamos sucessivas vezes, por períodos de 1 ano. Beleza? Tranquilos, meus amores? Tá bom. Esse é o RDD. Como eu disse, não precisava nem de mim. Mas como eu sei que tem alguns alunos que têm a necessidade de escutar o professor falando, que é para poder memorizar ou para esclarecer alguma coisa, que eu não acredito que nesse caso tenha nada para a gente esclarecer, né? Eu vim tratar sobre isso com os senhores. Beleza? Tranquilos? Vamos resolver 2 questões para vocês verem como é que isso aqui pode cair em prova, tá bom? E a gente finaliza essa aulinha, tá certo? Vamos lá. Ó, João, integrante da facção criminosa ABC, durante o cumprimento da pena pela prática do crime de homicídio qualificado, é informado que será incluído no regime disciplinar diferenciado RDD, em observância às formalidades legais. Muito preocupado com as restrições que lhe serão impostas, João pergunta a diversas pessoas sobre as peculiaridades do RDD. Considerando as disposições da Lei 7.210 de 84, é característica do regime disciplinar diferenciado o quê? Agora a gente vai analisar o que eu disse para você que cai na prova, que são as características, tá bom? A. Visitas quinzenais, certo ou não? Certo. De 2 pessoas por vez, certo ou não? Certo. A serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, certo. Por pessoa da família, perfeito. Ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente com duração de 2 horas. Fechou. Gabarito, letra A, diamante, beleza? Tudo ok aqui é lá no inciso 3º do artigo 52 que a gente vai encontrar essa disposição e que eu disse para você que já foi, inclusive, alterado pelo pacote anticrime, tá bom? Tranquilos? Então, gabarito letra A. Vamos ver porque que o resto tá errado, né? B. A vedação ao comparecimento presencial do preso em audiências judiciais, garantindo os equipamentos necessários para que o acautelado participe do ato por videoconferência. Negativo. O que foi que eu frisei para você bem aqui? Ó, que é preferencialmente por videoconferência. Não tem aqui a garantia de que esse preso ele vá sempre ser de maneira online, não, virtual não, tá certo? Por videoconferência não. Porque o que ele tá dizendo é que é vedado o comparecimento presencial, negativo. É preferível que seja por videoconferência, até porque para você retirar um preso que tem ali um alto risco, uma alta periculosidade, que está dentro de um regime disciplinar diferenciado, de dentro do sistema penitenciário para levá-lo para uma audiência em outro lugar, além de ter a questão do ônus para a administração penitenciária, né, para a administração pública em geral, gera uma insegurança absurda, né? Vai que alguém, né, farra aí o negócio e tira o preso de lá, beleza? Então é preferencialmente por videoconferência. Não veda em nenhum momento o comparecimento presencial do preso em audiência, não, tá certo? Beleza? C. As entrevistas monitoradas, inclusive aquelas com o defensor, que foi o que eu disse para ti? As entrevistas, Clis, elas estão monitoradas? Com certeza. Mas o preso, ele tem direito de encontrar-se reservadamente com o seu defensor. Então, não tem monitoração aqui nessa situação do defensor, não. Tá bom? D. A saída de cela por 2 horas diárias para o banho de sol, ok? Em grupos de até 5 pessoas, negativo. O grupo é de 4 pessoas, tá? Desde que não haja contato com outros acautelados do mesmo grupo criminoso. Vamos aqui novamente fazer a leitura disso aqui, porque é muito importante, né? O direito da pessoa sair, como eu já disse pra você, por 2 horas, pro banhozinho de sol dela, né? Jogar uma bolinha. O grupo é de até 4 pessoas e não pode ter contato com presos do mesmo grupo criminoso. Então, não tem nada aqui de 5 pessoas, não, tá? E também não tem essa... Ah, tem, né? Porque ele tá falando de outros acautelados, mas ele tá falando especificamente do mesmo grupo criminoso. Realmente, a pessoa não pode ter contato com outro grupo criminoso, com o mesmo grupo criminoso, tá certo? Beleza? E é
Duração máxima de 2 anos, ok. Admitindo-se uma prorrogação, foi isso que eu tratei contigo? Não é uma prorrogação e não é por igual período. Nós acabamos de observar isso aqui, tá? Pode ser sucessivamente prorrogado. Esses períodos, eles são de 1 ano. Então, a duração máxima é de até 2 anos. Pode ter prorrogação? Com certeza. Sucessivas vezes por períodos de 1 ano, tá bom? Muito tranquila essa questão aqui. E são questões desse nível. Não adianta você ir me achando que vai cair coisa estratosférica. Não vai, tá? Principalmente se for para o concurso da Polícia Penal do Ceará. A ideia é que eu cobra letra de lei. Beleza? Vamos para a segunda questão para a gente finalizar. O regime disciplinar diferenciado aplicável à pessoa privada de liberdade foi instituído em 2003, tendo por natureza a imposição da sanção disciplinar ou medida cautelar nas hipóteses previstas na Lei de Execuções Penais. Providência adotada sob a perspectiva de garantia da segurança pública e institucional, que nós já tratamos no começo, né? Com relação ao RDD, analise as afirmativas e assinale V para verdadeiro e F para falso. Primeiro, a inclusão em regime disciplinar diferenciado não acarreta a suspensão do direito de receber visitas. Positivo, né? Verdadeiro. Não vai acarretar a suspensão desse recebimento de visitas. O que vai acontecer é que vai ficar um pouco mais restrito, né? Vai ser quinzenal, vai ser ali de 2 pessoas, vai evitar o contato físico, o abraçozinho, o beijo, vai evitar a passagem de objetos, não é isso? Mas não quer dizer que a pessoa ela vai deixar de receber visitas, não, tá bom? Então, a inclusão em RDD não acarreta a suspensão do direito de receber visitas. De jeito nenhum, tá bom? Então, aqui tá verdadeiro, ó, e aqui a gente exclui essa. 2. O prazo de duração do regime disciplinar diferenciado terá duração máxima de 2 anos, somente podendo ser prorrogada em razão do cometimento de nova falta grave. Negativo. Primeiro erro, não é máxima de 2 anos. Aliás, né? Porque é de até 2 anos, então a duração máxima é de 2 anos. Me perdoe por tudo, tá? Agora, ele não pode ser somente prorrogado em razão do cometimento de nova falta grave, não. Nós trabalhamos nesse instante contigo, ó. Quando é que vai poder haver prorrogação? Quando ele continuar apresentando alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento penal ou da sociedade, ou quando ele continuar não tendo vínculos com a organização criminosa, associação, milícia, e vai ser considerado tanto o perfil do preso, a função desempenhada, né, a atividade desse grupo, a questão aqui do tratamento, do resultado do tratamento dele, tá bom? Então, não é só nessa situação aqui não, tá bom? Não é nessa situação de falta grave só não. Falso, né? Se essa tá falsa, eu tiro essa. Ficou entre A e B. Aliás, A e C, né? A custódia em regime disciplinar diferenciado ensejará o recolhimento individual, sendo admitido o contato com outras pessoas privadas de liberdade. Positivo, verdadeiro também, né? Gabarito aqui é a letra C de cor, naquele teu amigo. Por quê? Porque em que pese a pessoa ela está recolhida individualmente, que é uma característica do RDD, em que pese ela está nessa situação de regime disciplinar diferenciado, que é um regime mais gravoso, vai ser admitido o contato com outras pessoas, até porque o banho de sol, você já viu comigo que tem duração de 2 horas, né, 2 vezes, é em grupo de 4 pessoas, tá? Então, assim, claro que ela pode ter contato com o meio externo, não é porque ela vai ficar isolada numa cela individual, que ela vai ficar isolada do mundo, não, vai ter uma prisão só para ela, não. Ela pode sim ter contato com outros presos, desde que não sejam pessoas do mesmo grupo criminoso, né? E também vai se evitar o contato com grupos rivais, que é para não ter o problema que nós já comentamos anteriormente. Beleza, meus queridos? Tranquilos? Então, gabarito letra C de corno. A aula foi bem rapidinha, né? Acho que foi até mais do que eu esperava. Como eu disse pra você, não tem tanta necessidade de explicação nem desse assunto, nem de outros assuntos da LEP, pessoal. LEP, você consegue aprender fazendo a leitura da lei seca, tá bom? Importante lembrar que tem algumas jurisprudências importantes, mas que em relação ao RDD eu não considero nada de tão relevante no que diz respeito à jurisprudência. Até tem uma jurisprudência, né, ligada a isso, que não precisa transitar em julgado ali a sentença para que haja aplicação do RDD, mas eu particularmente não vi cobranças em relação a isso em provas, tá certo? Então, eu trouxe aqui para você letra de lei, principalmente porque essa aula está sendo gravada principalmente para as pessoas que vão fazer o concurso da PP aqui do Ceará, como eu já alertei para os senhores, e a IDECAN não tem essa característica no que diz respeito à LEP de cobrar tanta jurisprudência, a menos que seja muito relevante. Perfeito, meu aluno, tranquilo? Então, espero que você tenha compreendido. Se tem alguma dica, alguma sugestão, tu vai deixar aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, você deixa também nos comentários, que assim que possível eu volto para responder. Nós já conversamos, né, em outros momentos, a minha vida tá meio turbulenta, um pouco corrida, mas sempre que der eu vou dar uma passadinha aqui pra gente tratar a respeito de alguma coisa, tá certo?
A prova da Polícia Penal já é em alguns dias, né? Mês que vem, salvo engano, dia 17, dia 18, não sei, de julho, né? Então tá bem próximo. Espero que você se dedique ao máximo aí nessa reta final para que você consiga aí alçar, né, o seu voo e conquistar aí o seu cargo público. É um cargo muito interessante, é um salário muito bom. Nem falando sobre o salário, mas só o fato do serviço ser 24 por 72 já é uma maravilha. E se não for o cargo que você quer ir para a vida, né, que eu acredito que pouca gente sonha em ser policial penal para sempre, é um ótimo cargo para você fazer de trampolim, né? Você consegue estudar, você consegue ver outras coisas para você alçar aí os seus voos maiores mais para frente. Tá certo, meu aluno, tranquilo? Então, beijo no coração. Muito obrigada por ter ficado até aqui com a tia. A gente se encontra numa próxima e tamo junto até depois da sua aprovação, beleza? Tamo junto. Tchau, tchau.